No coração pulsante de Lisboa, onde as ruas de calçada ecoam segredos antigos, João sentiu o mundo desabar em uma única notificação de e-mail. Seus dedos tremeram ao ler as palavras criptografadas. A queda da Estrela do Norte começa amanhã. Ele, o CEO implacável da maior rede de tecnologia sustentável de Portugal, nunca imaginara que o veneno viria de dentro de sua própria fortaleza de vidro e aço. Mas ali estava, uma traição que poderia engolir tudo o que ele construíra com suor e silêncios, inclusive o amor que ainda latejava, escondido, em seu peito. João correu pelas escadarias do Chiado, o ar salgado do Tejo misturando-se ao pânico que acelerava seu coração. A empresa, Estrela do Norte, era mais que pixels e servidores, era o legado de sua família, um farol contra a escuridão da intolerância que ele mesmo enfrentara desde a juventude. Aos 35 anos, com sua orientação ganho um segredo guardado a 7 chaves para evitar escândalos corporativos, ele aprendera a navegar oceanos de preconceito com um sorriso afiado. Mas agora, enquanto o sol poente tingia o céu de sangue, João soube que o inimigo não era o mundo lá fora, era alguém que ele chamava de amigo. Ele irrompeu no escritório principal, o ar-condicionado zumbindo como um enxame de dúvidas. As telas gigantes piscavam relatórios falsos, manipulados para simular colapsos financeiros. Seus olhos varreram a sala vazia, parando na figura solitária de Maria, a nova consultora de segurança cibernética, curvada sobre seu laptop sob a luz fria dos monitores. Ela ergueu o olhar, aqueles olhos castanhos afiados como lâminas de azulejo antigo, e por um instante, João viu não uma estranha, mas um reflexo de sua própria solidão. O que diabos está acontecendo aqui? Ele rosnou, a voz ecoando como um trovão contido. Maria piscou, surpresa, mas algo em sua postura, ombros retos, queixo erguido, sugeriu que ela também carregava batalhas invisíveis. Senhor Oliveira, eu estava investigando uma brecha no firewall, ela respondeu, sua voz um sussurro rouco com sotaque do Alentejo, terra de planícies vastas e corações teimosos. João avançou, jogando o tablet com o e-mail sobre a mesa dela. Isso não é uma brecha. É uma bomba. Alguém está sabotando a Estrela do Norte, e eu preciso saber se você é parte disso. As palavras saíram mais duras do que pretendia, carregadas pelo medo de perder tudo. Maria leu o e-mail em silêncio, seu rosto empalidecendo como as paredes caiadas de uma aldeia esquecida. Então, devagar, ela digitou algo no laptop, e uma janela pop-up surgiu, logos de acesso que apontavam para o vice-presidente, Carlos, o homem que João considerava um irmão. O ar entre eles crepitou com tensão. Maria, aos 32 anos, havia chegado à empresa 3 meses antes, fugindo de um passado em Évora onde o peso das expectativas familiares a sufocara, uma mulher lésbica em uma sociedade que ainda sussurrava julgamentos atrás de portas entreabertas. Ela aceitara o emprego em Lisboa como uma tábua de salvação, mas agora via que o oceano era mais traiçoeiro do que imaginara. Eu não sou o inimigo, disse ela, erguendo-se para encará-lo, sua altura quase igualando a dele, mas se Carlos está por trás disso, ele não agia sozinho. Eu vi sombras nos servidores, acessos de fora, de um concorrente em Porto. João sentiu um arrepio. Porto, terra de vinhos fortes e rivalidades amargas, onde a Tecnova, sua maior adversária, tramava nas sombras. Eles passaram a noite inteira ali, sob o brilho impiedoso das telas, tecendo uma teia de evidências. João, com sua mente afiada como uma navalha, conectava pontos, transferências financeiras suspeitas, e-mails deletados, reuniões secretas no cais do Sodré. Maria, com sua expertise em criptografia, decifrava camadas de código como se fossem enigmas de um antigo poeta português. Entre pausas tensas, conversas surgiram, não sobre negócios, mas sobre almas. Por que você esconde quem é? Ela perguntou de repente, enquanto o café esfriava em suas xícaras. João hesitou, o peso de anos de armários corporativos pressionando seu peito. Porque o mundo dos negócios em Portugal ainda prefere ilusões a verdades. E você? O que te trouxe para esta loucura? Maria sorriu tristemente, traçando o contorno de um azulejo na parede. O mesmo que a todos nós, o medo de ser vista como fraca por amar quem amo. A madrugada os encontrou exaustos, mas unidos por um fio tênue de confiança. Quando o primeiro raio de sol infiltrou-se pelas persianas, João viu em Maria não apenas uma aliada, mas uma espelho de suas próprias cicatrizes. Eles traçaram um plano, infiltrar-se na reunião do conselho no dia seguinte, no palácio restaurado do século XVIII que servia de sede. Mas enquanto saíam para o ar fresco da manhã, um carro preto os seguiu pelas ruas sinuosas do Bairro Alto. O perseguidor era sutil, mas João reconheceu o modelo, um presente de Carlos em seu aniversário. A traição se aprofundava, e com ela, uma faísca inesperada entre ele e Maria, nascida não de atração física, mas da vulnerabilidade compartilhada. No palácio, o ar cheirava a madeira polida e intriga. Os membros do conselho, velhos lobos de cabelos grisalhos e olhares calculistas,
reuniram-se ao redor da mesa de mogno, ignorando as tapeçarias que sussurravam histórias de reis caídos. João entrou com Maria ao lado, apresentando-a como minha consultora especial. Carlos, com seu sorriso de crocodilo, ergueu uma sobrancelha. Uma mulher em um mundo de homens. Corajoso, João. O comentário cortou como uma lâmina, e quando os preconceitos que Maria enfrentara em sua juventude rural, onde ser lésbica era sinônimo de escândalo familiar. Ela engoliu o fel, focando no tablet que escondia o vírus rastreador que plantara na rede. A reunião começou com números falsos, quedas de ações, clientes fugindo. Estamos à beira do abismo, proclamou Carlos, seus olhos brilhando com falsa preocupação. João sentiu o estômago revirar, ele sabia agora que o plano ia além da sabotagem, envolvia vender segredos para a Tecnova, trocando lealdade por poder. Maria, disfarçando seu tremor, ativou o rastreador. Telas piscaram, revelando transferências em tempo real para contas offshore. O salão explodiu em murmúrios. Traição, gritou um diretor idoso, batendo o punho na mesa. Carlos se levantou, furioso, apontando para João. Ele está mentindo. Sempre soube que sua agenda pessoal o tornava instável. As palavras pairaram como veneno. Agenda pessoal. João repetiu, a voz baixa e perigosa. O conselho congelou, rumores sobre sua sexualidade circulavam há anos, alimentados por inveja e medo. Maria interveio, sua voz firme como o granito do castelo de São Jorge. Instável é quem trai por ganância. Veja os logs, é irrefutável. Mas Carlos contra-atacou, revelando uma foto antiga de João em uma marcha do orgulho em Lisboa, anos atrás, beijando um homem sob as bandeiras arco-íris. Como podemos confiar em um CEO que vive mentiras? O salão ecoou com sussurros de desdém, e João sentiu o mundo girar. Anos de negação, de noites solitárias no duplex com vista para o castelo, desabando em um instante. Maria viu a dor em seus olhos e agiu por instinto. Mentiras. Eu vivo mentiras todos os dias, fingindo ser hétero para minha família, escondendo minha parceira porque o Alentejo ainda me chamaria de aberração. Mas João. Ele construiu isso aqui apesar de vocês, apesar do mundo que nos esmaga. Sua confissão ecoou, um grito de guerra contra o silêncio opressivo. O conselho ficou em choque, uma mulher admitindo ser lésbica em um boardroom português era um terremoto. Carlos riu, nervoso. Duas aberrações unidas. Patético. Mas o rastreador continuou a vazar dados, e aos poucos, aliados surgiram, um diretor que quer que se revelar em sussurros, outro que perderam um filho para o preconceito. A confusão virou caos quando seguranças de Carlos, contratados da Tecnova, invadiram o palácio, armas não letais em punho, visando silenciar a todos. João e Maria fugiram pelos jardins labirínticos, o perfume de jasmins misturando-se ao som de passos apressados. Porque você fez isso? Porque se expôs por mim, João ofegou, enquanto escalavam um muro coberto de era. Maria parou, virando-se para ele sob a luz filtrada das árvores. Porque eu vejo em você o que eu vejo em mim, uma alma que ama apesar de tudo. E talvez isso seja o começo de algo real. Seus olhos se encontraram, não em romance convencional, mas em uma conexão profunda, fluida, onde a orientação se dissolvia em humanidade compartilhada. Eles se refugiaram em uma tasca escondida no Alfama, onde Fado tocava baixinho, lamentos de corações partidos que ecoavam suas próprias feridas. Ali, entre copos de vinho tinto e pratos de bacalhau, as barreiras caíram. João contou de sua primeira paixão, um artista em Coimbra que o abandonara por medo do escrutínio familiar. Eu me fechei depois disso, construindo impérios para provar que valho algo. Maria compartilhou sua história, a parceira que perdera para o câncer, deixando-a com um vazio que Lisboa não preenchera. Eu vim para cá achando que números e códigos me salvariam, mas é isso, pessoas como você, que me faz sentir viva. A amizade floresceu em algo mais profundo, uma atração platônica tingida de admiração, onde o toque de mãos era suficiente para curar feridas antigas. Mas o perigo os seguia. Na manhã seguinte, um e-mail anónimo chegou. Encontrem-me no Mosteiro dos Jeronimos, ou a Estrela do Norte queima. Era um whistleblower interno, um jovem programador que que Carlos ameaçara expor. No mosteiro, com suas torres góticas erguendo-se como sentinelas do passado, eles se encontraram com o rapaz, tremendo sob o manto de sombras. Carlos planeja um ataque cibernético total amanhã, durante o Festival de Luzes no Terreiro do Paço. Ele quer culpar você, João, usando sua identidade como munição. As palavras cortaram fundo, reacendendo o preconceito que João combatia em silêncio. Maria e João passaram o dia tramando contra-ataques, correndo por Lisboa em táxis antigos e bondes rangentes. No castelo de São Jorge, sob o olhar eterno das muralhas mouras, eles testaram antivírus que Maria codificara,
uma barreira inspirada nas fortalezas portuguesas, impenetrável como o amor que começava a se enraizar entre eles. E se falharmos? João perguntou, o vento bagunçando seus cabelos. Maria tocou seu braço, um gesto simples que carregava o peso de promessas. Então falhamos juntos. Mas eu acredito em nós, em você, em mim, no que podemos ser. Naquele momento, o que começara como aliança profissional transformou-se em laço inquebrantável, uma ponte sobre abismos de dúvida. A noite do festival chegou como uma tempestade disfarçada de celebração. O terreiro do Paço pulsava com milhares de luzes, fogos estalando no céu como confetes de esperança. João e seu time, agora incluindo o whistleblower e aliados do conselho, posicionaram-se no centro de comando improvisado em um café próximo. Maria monitorava os servidores, seus dedos voando sobre o teclado como um pianista em fado frenético. De repente, os alarmes soaram. O ataque de Carlos iniciara, um worm devorando dados como fogo em palha seca. Ele está dentro, gritou o jovem programador. João correu para as ruas, misturando-se à multidão, seu telefone vibrando com atualizações. Ele avistou Carlos no palco principal, discursando falsamente sobre valores tradicionais para a imprensa, enquanto no bastidor, seus cúmplices ativavam o caos. O clímax irrompeu quando João confrontou Carlos sob as luzes estroboscópicas. Acabou, amigo. Eu sei de tudo, as transferências, os contatos com a Tecnova. Carlos riu, mas seus olhos traíam pânico. Você. Um veado no armário comandando uma empresa. O mundo não te quer, João. Nem ela, sua nova amiga invertida. O insulto ecoou, mas Maria surgiu da multidão, microfones em punho, transmitindo ao vivo os logos incriminadores para toda a nação. O mundo mudou, Carlos. Nós mudamos. A multidão, misturada com turistas e locais, aplaudiu quando a polícia cibernética chegou, algemando o traidor. Fogos explodiram acima, simbolizando não só vitória, mas renascimento. Nos dias seguintes, a Estrela do Norte renasceu das cinzas. João, agora aberto sobre sua identidade em uma entrevista corajosa na RTP, viu ações subirem como o sol sobre o Atlântico. Maria ficou ao seu lado, não como amante romântica, mas como parceira em todos os sentidos, uma amizade que transcendia rótulos, curando feridas de preconceito com risos compartilhados em jantares no Bairro Alto. Eles fundaram uma ala de diversidade na empresa, um farol para jovens que era em Portugal, onde histórias como as deles se tornavam lições de força. Anos depois, em uma varanda com vista para o Tejo, João e Maria brindaram ao entardecer. Quem diria que uma traição nos uniria assim, ele disse, os olhos brilhando. Ela sorriu, entrelaçando os dedos nos dele, o amor, seja amizade ou mais, sempre encontra um caminho, mesmo nas sombras. E Lisboa, eterna testemunha, sussurrava seu acordo no vento salgado. A calmaria pós-tempestade era ilusória, como as névoas matinais que envolvem as praias da costa da Caparica. João acordava com o eco das algemas em Carlos, mas o alívio durava pouco. Um novo e-mail chegou, assinado por um pseudonimo. A serpente tem mais de uma cabeça. Cuidado com os aliados. Seu estômago revirou, a Tecnova não se renderia tão fácil. Maria, agora CEO-diretora de segurança, bateu à porta de seu duplex no Príncipe Real, carregando pastéis de nata quentes e um tablet cheio de suspeitas. Olha isso, acessos residuais nos servidores. Alguém dentro ainda está vazando. Eles se sentaram na varanda, o aroma de canela misturando-se ao perfume de buganvílias. Lisboa se estendia abaixo, um mosaico de telhados vermelhos e sinos de igrejas que tilintavam como alertas. Eu pensei que tínhamos ganhado, João confessou, massageando as têmporas. Sua confissão pública sobre ser gay trouxera aplausos da mídia progressista, mas também cartas anônimas de ódio, e quando os sussurros que o perseguiam desde a adolescência em uma família conservadora de Setúbal. Maria assentiu, entendendo sem palavras, sua própria revelação no conselho a isolara de primos no Alentejo, que agora a viam como aquela que envergonhou o nome da família. Vitórias em Portugal são como o fado, belas, mas sempre com uma nota de melancolia. Precisamos cavar mais fundo. Sua investigação os levou ao Porto, coração industrial do Norte, onde a Tecnova erguia-se como uma fortaleza de concreto e ambição. Viajando de trem pela linha do Douro, com vinhedos em cascata ao lado das janelas, eles discutiram estratégias. E se o traidor for o diretor financeiro, o velho Mendes, sugeriu Maria, mordiscando um pastel. João balançou a cabeça. Mendes é hétero convicto, mas tem uma filha trans que ele esconde. Talvez o medo o torne vulnerável. A conversa fluiu para águas pessoais. Maria falou de sua ex-parceira, Ana, cujas cartas de amor ela guardava em uma caixa de madeira de sobreiro. Ela me ensinou que o amor não é posse, mas presença. E você, João? Há alguém no seu horizonte além de planilhas? Ele riu, um som raro e genuíno.
Meu último date foi um desastre, um ativista que queria me expor antes de me conhecer. Mas olhando para Maria, com seu cabelo preso em um coque despojado e olhos que capturavam a luz do rio, João sentiu uma quentura diferente. Não era desejo carnal, mas uma afinidade profunda, onde gêneros e orientações fundiam em respeito mútuo. No Porto, sob a chuva fina que lavava as ruas de granito, eles se infiltraram na Tecnova como jornalistas freelance. O prédio era um labirinto de vidro fumê, guardado por câmaras que piscavam como olhos acusadores. Dentro, o encontro com Mendes foi tenso. Marcado em um café ribeirinho, com o dor correndo preguiçoso abaixo, o diretor idoso tremia ao ver as evidências que Maria projetara em seu tablet. Eu fiz isso por ela. A Tecnova ameaçou expor minha filha, forçá-la a tratamentos, se eu não cooperasse. Lágrimas sulcaram seu rosto enrugado, um homem quebrado pelo patriarcado que jurara defender. João sentiu pena misturada à raiva, quantas vidas o preconceito distorcia. Ajude-nos a pará-los, e nós protegeremos sua família. A Estrela do Norte tem recursos, clínicas, apoio psicológico, uma comunidade. Mendes hesitou, mas o olhar de Maria, firme, compassivo, o convenceu. Vocês são como anjos em um inferno corporativo. De volta a Lisboa, com Mendes como novo aliado, o plano se formou, uma armadilha digital no próximo concelho da Tecnova, em um hotel de luxo no Estoril. Mas o destino torceu o roteiro. No caminho, o carro de João foi sabotado, freios falhando nas curvas da Serra da Arrábida. Eles escaparam por pouco, o veículo capotando em uma ravina florida de estevas. Presos nos destroços, com sirenes distantes, João segurou a mão de Maria. Se isso for o fim, obrigado por me fazer sentir visto. Ela apertou de volta, o sangue escorrendo de um corte na testa. Não é o fim. É só outro verso no nosso fado. Resgatados e remendados no hospital de Setúbal, eles emergiram mais fortes, com cicatrizes que contavam histórias de resiliência. Mendes forneceu as chaves, senhas master da Tecnova. No Estoril, sob o Atlântico rugindo à noite, João e Maria posaram como investidores. O salão de baile, com lustres de cristal refletindo ondas de suspeita, fervilhava de tubarões corporativos. A CEO da Tecnova, uma mulher implacável chamada Isabel, ergueu um brinde, ao futuro, sem fraquezas. Seus olhos, frios como o mar de inverno, pousaram em João. Ouvi que sua empresa sobreviveu a um escândalo pessoal. Impressionante. O confronto veio quando Maria ativou o vírus reverso, projetando na tela principal as provas de extorsão a Mendes, e pior, gravações de Isabel zombando de degenerados que era, em reuniões privadas. O salão congelou, champanhe derramando como lágrimas. Isabel urrou, ordenando seguranças, mas João subiu ao palco, microfone em punho. Este não é só sobre negócios. É sobre o veneno que envenena todos nós, o medo do outro, o ódio ao diferente. Eu sou gay, ela é lésbica, e juntos salvamos o que vocês tentaram destruir. Portugal merece melhor. Aplausos esparsos viraram trovão quando convidados quer se revelaram, uma cadeia de solidariedade rompendo o silêncio. Isabel foi presa ali mesmo, seu império desmoronando como castelos de areia. De volta a Lisboa, João e Maria caminharam pelo Rocio, mãos unidas casualmente, ignorando olhares curiosos. Isso muda tudo, disse ele, parando sob a estátua do Dom Pedro IV. Não só a empresa, nós. Maria sorriu, o vento do Tejo carregando sua resposta. Muda para melhor. Amor, em todas as formas, é a verdadeira força. Mas sombras persistiam. Rumores de um grupo extremista, os Guardiões da Tradição, circulavam nas redes sociais, ameaçando expor famílias que eram ligadas à Estrela do Norte. João recebeu uma carta, sua aberração acaba em sangue. O medo, esse velho companheiro, retornou, mas agora com Maria ao lado, ele enfrentava de frente. O amanhecer em Lisboa trazia promessas frágeis, como orvalho nas folhas de laranjeiras do Largo do Carmo. João lia a ameaça pela terceira vez, o papel amassado em sua mão enquanto Maria preparava café forte na cozinha. Eles são fanáticos, eco de salazarismo disfarçado de moralidade, ela disse, servindo as canecas com mãos firmes. Seus olhos, agora marcados por olheiras de noites insones, carregavam uma determinação que o ancorava. Juntos, eles reportaram à polícia, mas o inspetor, um homem de bigode grisalho e sotaque lisboeta, encolheu os ombros. Ameaças são comuns. Sem provas, mãos atadas. A decisão veio rápida, contra-ataque público. João anunciou uma cúpula de diversidade na Estrela do Norte, convidando ativistas, artistas e sobreviventes de preconceito de todo Portugal. O evento, no antigo convento do Carmo, seria transmitido ao vivo, um farol contra a escuridão crescente. Preparativos os consumiram, Maria coordenava segurança,
instalando sensores em cada arco gótico, João escrevia discursos que sangravam honestidade. Em pausas, eles vagavam pelo convento, tocando pedras que testemunharam terremotos e revoluções. Aqui, em 1755, tudo caiu, ele murmurou, traçando uma rachadura. Mas Lisboa se ergueu. Nós também. A cúpula começou sob um céu de nuvens passageiras, o pátio lotado de rostos esperançosos, jovens trans de Faro, casais gays de Coimbra, lésbicas do Douro. João subiu ao púlpito improvisado, voz ecoando como sino. Nós não somos ameaça, somos o futuro. Minha jornada como gay me ensinou que o amor é rebelião. Maria seguiu, compartilhando sua perda de Ana e a força encontrada em aliança com João. Preconceito nos separa, mas empatia nos une. A multidão vibrou, mas então, um drone zumbiu alto, soltando panfletos venenosos, queers destroem a nação. Pânico irrompeu quando bombas de fumaça explodiram nos portões, obra dos guardiões. Gritos encheram o ar, pessoas correndo para as sombras do convento. João protegeu uma adolescente em pânico, guiando-a para dentro, enquanto Maria ativava os sprinklers de emergência, dissipando a fumaça. No caos, eles se reencontraram na nave principal, ofegantes. Eles querem nos quebrar, ela disse, limpando fuligem do rosto dele. João a puxou para um abraço breve, o coração martelando. Mas não vão. Porque temos uns aos outros, e isso é mais forte que ódio. A polícia chegou tarde, mas a transmissão ao vivo capturara tudo, transformando vítimas em heróis virais. Jornais de Aveiro a Évora cobriram a rebelião do Carmo, e doações fluíram para fundos anti-ódio. No entanto, o golpe pessoal veio à noite, a família de João, de Setúbal, ligou. Sua mãe, voz trêmula pelo telefone, confessou, seu pai. Ele sempre soube, mas o medo nos calou. Agora, vemos você na TV, e sentimos orgulho misturado a vergonha. Lágrimas escorreram, reconciliação era um caminho tortuoso, pavimentado de anos de silêncio. Maria enfrentou seu próprio fantasma quando sua tia do Alentejo apareceu na porta do duplex, olhos inchados. Eu disse coisas horríveis sobre você e Ana. Mas vendo você lutar, me fez questionar tudo. Elas choraram juntas, abraçando-se sob a luz suave da sala, enquanto João preparava chá de ervas. Famílias são como empresas, precisam de reformas, ele brincou, aliviando o ar pesado. Naquela noite, os três conversaram até o amanhecer, sendo laços que o preconceito tentara cortar. Mas os guardiões não paravam. Um incêndio criminoso atingiu um armazém da Estrela do Norte em Oeiras, destruindo protótipos de energia solar care-friendly, painéis projetados por engenheiros LGBTQ+. João e Maria correram para o local, chamas lambendo o céu como fúria vingativa. Bombeiros combatiam o fogo, mas o dano era irreparável. Isso é guerra, João rosnou, punhos cerrados. Maria, coberta de fuligem, encontrou uma pista, um isqueiro gravado com o símbolo dos guardiões, deixado como provocação. Sua caçada os levou a uma vila no interior, perto de Tomar, onde o grupo se reunia em uma casa senhorial abandonada. Disfarçados como turistas, eles se aproximaram sob a lua cheia que iluminava o convento de Cristo. Dentro, vozes raivosas pregavam contra a podridão moderna. O líder, um ex-militar chamado Vasco, brandia fotos de João e Maria. Eles corrompem nossa terra. O coração de João acelerou. Vasco era um antigo conhecido de sua juventude em Setúbal, um bully que o intimidara por ser diferente. Confrontá-lo exigiu coragem nua. Eles gravaram as reuniões, infiltrando um microfone via um aliado local, uma freira progressista do convento. As provas fluíram, discursos de ódio, planos de atentados. Mas o risco escalou quando Vasco os avistou nas ruas de pedra. Uma perseguição ensurdecedora começou, através de becos estreitos e campos de oliveiras. Corram, gritou Maria, puxando João para uma capela escondida. Dentro, ofegantes, eles se esconderam atrás de um altar, o som de passos ecoando. Se nos pegarem, ele sussurrou. Ela selou seus lábios com um dedo. Não vão. Lembre, nosso amor, nossa amizade, é a arma deles, não entende. A polícia, alertada pelas gravações, invadiu ao amanhecer. Vasco e seus seguidores foram detidos, o grupo desmantelado como um castelo de cartas. De volta a Lisboa, João e Maria foram condecorados pelo presidente em Belém, um gesto simbólico que curou feridas nacionais. Mas o verdadeiro triunfo era pessoal. João adotou um cachorro resgatado, batizado de Esperança, e Maria começou a escrever memórias sobre Ana, publicadas em um blog que era. Sua conexão aprofundou-se em viagens, um fim de semana em Sintra, onde neblina envolvia palácios como segredos. Caminhando pela pena, mãos roçando casualmente, eles sonharam alto. E se expandíssemos para a África lusófona?
Levássemos diversidade para Angola, Moçambique. João propôs. Maria riu. Com você, qualquer loucura vira realidade. Era amor em sua forma mais pura, apoio incondicional, risos compartilhados, um laço que transcendia o romântico para o eterno. Ainda assim, testes persistiam. Um investidor conservador ameaçou recuar, citando riscos éticos, pós-revelações. João confrontou em seu escritório no Chiado, Maria ao lado. Ética é inclusão, não exclusão. O homem cedeu, impressionado pela unidade deles. Noite adentro, brindando com ginginha, João confessou: você me salvou, Maria. Não só a empresa, a mim. Ela curou, o luar dançando em seus olhos. Nós nos salvamos mutuamente. Isso é o que o amor faz. O outono em Portugal pintava as vinhas do Douro com tons de rubi e ouro, mas para João e Maria, a estação trazia colheita amarga. A expansão para a África, sonhada em noites de Sintra, tropeçava em burocracia e preconceitos transnacionais. Em Luanda, Angola, onde o sol escaldante castigava as ruas poeirentas, eles negociavam com autoridades locais. Sua empresa quer friendly. Aqui, isso é luxo que não podemos pagar, disse o ministro, olhos evasivos. João sentiu o peso colonial ecoar: Portugal, outrora império, agora pedindo perdão através de negócios éticos. Maria, com sua herança alentejana de terra fértil mas dura, conectou-se com mulheres locais em reuniões informais. Somos todas filhas de solos difíceis, disse ela a uma ativista lésbica angolana, compartilhando histórias de Ana sobre vinhos de Évora. Mas o golpe veio de casa. Um vazamento na imprensa portuguesa alegava que João usava sua identidade gay para ganhar simpatia em contratos internacionais. Colunas de opinião em jornais de Braga o chamavam de oportunista manipulador, reabrindo feridas de rejeição familiar. De volta ao duplex, João afundou no sofá, Esperança lambendo sua mão tristemente. Maria entrou com take-out de mariscos do cais do Sodré, sentando-se ao lado. É ruído, João. O mundo ainda aprende a ouvir. Ele ergueu o olhar, vulnerável. E se eles tiverem razão? E se eu for só um homem quebrado fingindo força? Ela pegou sua mão, traçando linhas de vida como mapas de aventuras passadas. Quebrado. Você é mosaico, pedaços de dor que formam beleza. Eu vejo isso porque sou como você, remendada por perdas. Sua conversa durou horas, desfiando medos como linhas de bordado antigo, sendo confiança renovada. A virada veio inesperada. O whistleblower do Porto, agora amigo, revelou um aliado improvável na Tecnova remanescente, um executivo bissexual, Rafael, que testemunhara as maldades de Isabel e buscava redenção. Marcado em um café em Cascais, com ondas atlânticas batendo como aplausos, Rafael entregou dossiês, provas de que os guardiões residuais financiavam campanhas anti-queer via corporações. Eu me escondi por anos, casado com uma mulher por fachada. Mas vendo vocês dois, me inspiraram a sair. Com Rafael a bordo, o trio formou uma frente unida. Viajaram para Moçambique, onde praias de Ilha de Moçambique sussurravam histórias de escravos e liberdade. Negociações fluíram melhor. A ativista angolana, agora parceira, introduziu contatos. Mas tensão cresceu quando um protesto anti-LGBTQ+ eclodiu em Maputo, impulsionado por rumores plantados pelos guardiões. João e Maria, no hotel, ouviram sirenes à distância. Eles nos caçam como em tempos coloniais, ela murmurou, trancando a porta. João ligou para Rafael: precisamos expor isso agora. A conferência de imprensa em Maputo foi um risco calculado. Sob palmeiras balançantes, João falou: preconceito não tem fronteiras, nem nossa resistência. Maria apresentou dados, sua voz um hino à solidariedade lusófona. Multidão mista aplaudiu, mas pedras voaram de um grupo opositor. Seguranças os protegeram, mas uma lasca cortou o braço de Maria. No hospital local, costurando a ferida, João beijou sua testa. Você é minha âncora. Ela sorriu debilmente. E você, meu vento, me leva para onde preciso ir. O incidente viralizou, trazendo apoio global. ONGs Quer de Amsterdã a São Paulo enviaram recursos. De volta a Portugal, eles processaram os financiadores dos guardiões, um julgamento em Lisboa que durou meses. Testemunhas como Rafael depuseram, revelando redes de ódio que ligavam vilas rurais a salas de boardroom. O verdito, condenações pesadas, foi celebrado em uma festa no Terreiro do Paço, com fado e petiscos, onde João dançou com Maria pela primeira vez, passos desajeitados mas cheios de alegria. No entanto, o julgamento expôs rachaduras pessoais. A mãe de João, visitando de Setúbal, confrontou-o: eu te amo, filho, mas isso tudo me assusta. E se o perigo te levar? Lágrimas fluíram, reconciliação exigia paciência, como vinhas envelhecendo.
Maria mediou, compartilhando sua perda de Ana. Medo é natural, mas amor o vence. A família expandiu-se devagar, jantares semanais, histórias trocadas sobre avós pescadores. Maria enfrentou sua provação quando um ex-colega do Alentejo a acusou publicamente de propaganda invertida, em um fórum online. A calúnia doeu, reabrindo o abismo com sua terra natal. Ela viajou sozinha para Évora, caminhando pelos campos de cortiça onde crescera. Encontrou sua tia novamente, agora aliada. Eu errei, sobrinha. Deixe-me ajudar. Juntas, plantaram uma horta comunitária que era sementes de aceitação em solo seco. João surpreendeu Maria com um retiro em Sagres, onde o Cabo de São Vicente encontra o mar infinito. Acampados na falésia, fogueira crepitando, eles sonharam expansões, centros de tech inclusivos em Cabo Verde, parcerias com artistas que eram em Goa. Nosso legado, ele disse, estrelas refletindo em seus olhos. Ela aninhou-se em seu ombro. Nosso, porque é nosso. Desafios menores testavam, merger com uma startup em Faro, liderada por uma transvisionária, enfrentou resistência interna. João e Maria treinaram a equipa em workshops, transformando ceticismo em empatia. No fim, o merger sucedeu, celebrando com sardinha assada na praia. Sua amizade evoluiu para algo fluido, não rótulos, mas presença. Em noites quietas, liam poesia de pessoa, debatendo identidades como versos. Tu és eu mesmo, João citou, e Maria completou, e eu sou tu. O ano fechou com uma ameaça final, um hacker anónimo, remanescente dos guardiões, mirou os servidores da Estrela do Norte. Maria o rastreou a uma cabana nas serras de Monsanto. Com polícia, eles o prenderam, um jovem confuso, filho de Vasco, buscando vingança. Em vez de prisão imediata, João ofereceu reabilitação, terapia, educação sobre diversidade. Ciclo quebrado, ele disse a Maria depois. Ela assentiu. Com misericórdia. Inverno cobria Portugal com um manto de geada sutil, as luzes de Natal piscando em Coimbra como estrelas caídas. A Estrela do Norte prosperava, mas João sentia um vazio sutil, o custo de batalhas constantes. Em uma reunião de Ano Novo no Chiado, ele propôs a Maria, vamos pausar. Uma viagem só nossa, sem agendas. Ela aceitou, olhos brilhando. Destino, as Ilhas dos Açores, onde vulcões adormecidos e oceanos vastos prometiam cura. No voo para São Miguel, turbulências sacudiram o avião, espelhando suas almas. Lembra o carro na Arrábida, ela brincou, apertando sua mão. Ele riu. E sobrevivi para te amar como amiga, como família. Nos Açores, caminhadas por crateras verdes os levaram a conversas profundas. Em uma lagoa termal, vapor subindo como fantasmas, Maria confessou, às vezes, sinto Ana aqui, no vento. Mas você. Você me faz sentir completa de novo. João abraçou-a, água quente envolvendo-os. E você me faz acreditar no arco-íris após a tempestade. De volta, o novo ano trouxe reviravoltas. Rafael, agora VP na Estrela do Norte, revelou seu namorado, um ceramista de Tavira, em um jantar corporativo. A revelação inspirou outros, uma engenheira saiu do armário, um designer trans pediu promoção. A empresa pulsava com autenticidade, ações subindo como termas açorianas. Mas conflito interno surgiu, um projeto de IA para detecção de discursos de ódio dividiu a equipe. Alguns viam como censura, outros, como escudo. João mediou um debate acalorado no auditório de vidro, Maria facilitando. Tecnologia serve humanidade, não o contrário, ele concluiu. O consenso veio, o projeto lançando com sucesso, premiado em Bruxelas. Pessoal, João reconectou com seu primeiro amor, agora professor em Leiria. Um café ao quarto curou velhas mágoas, eu fui covarde, o homem admitiu. Mas você floresceu. Perdoar liberou João, permitindo que ele mentorasse jovens gays em workshops no Porto. Maria publicou suas memórias, Sombras do Alentejo, best-seller que ele levou a palestras em Évora. Sua família, outrora distante, lutou o lançamento, abraços selando paz. Você nos educou, disse sua tia, lágrimas nos olhos. Uma crise global testou-os, uma pandemia de desinformação anti-LGBTQ+ varreu a Europa, impulsionada por bots russos. A Estrela do Norte ativou sua IA, rastreando fontes. Parceria com a UE os colocou no mapa, mas hackers se revidaram, doxando endereços de funcionários João e Maria coordenaram evacuações, abrigando equipes em retiros seguros no Algarve. No caos, uma traição menor, um assistente de João, invejoso, vazou e-mails privados. O escândalo, insinuações de favoritismo a Maria, doeu. Demissão seguiu, mas o dano à confiança abalou. Eu nunca, Maria começou.
João a silenciou. Eu sei. Confiança se reconstrói, como nós. Eles a reconstruíram em um retiro no Gerês, parques nacionais onde cascatas cantavam. Acampando sob pinheiros, compartilharam sonhos, João, uma fundação para órfãos Kier, Maria, um santuário para viúvas lésbicas no Alentejo. Juntos, eles juraram. Primavera floresceu com o nascimento, o primeiro neto da mãe de João, um menino adotado por um casal gay de Setúbal. Batizado em família, João segurou o bebê, lágrimas caindo. Ciclo de amor, murmurou. Maria, madrinha, sussurrou, nosso legado começa. A expansão africana avançou, centros em Luanda e Maputo, treinando codas Kier. Uma visita a Cabo Verde trouxe dança morna, corações se abrindo como conchas. Mas um clímax pessoal, Maria recebeu uma carta de uma mulher em Faro, afirmando ser filha de Ana, de uma affaire breve anos antes. DNA confirmou, a jovem, de 20 anos, lésbica como a mãe, buscava raízes. Encontro em Lisboa foi emocional, abraços dissolvendo dúvidas. Você é família, Maria disse, João ao lado como pilar. Sua amizade atingiu o ápice em uma crise de saúde, João diagnosticado com estresse crônico, mandado a repouso. Maria cuidou dele no duplex, leituras de Camões e caminhadas lentas no Tejo. Você me salvou tantas vezes, agora, minha vez, ela disse. Recuperação fortaleceu-os, provando que laços verdadeiros sobrevivem tempestades. Verão os encontrou em festas, orgulho em Lisboa, onde marcharam de mãos dadas, bandeiras arco-íris voando. Discurso de João, de traições a triunfos, o amor nos guia. A multidão rugiu, fogos iluminando o céu. Outono trouxe colheita, prêmios para a Estrela do Norte, livros de Maria em escolas, família de João unida. Em uma vindima no Douro, pisando uvas, João brindou, às surpresas da vida. Maria riu. As que nos unem. O ciclo das estações em Portugal era um lembrete eterno, nada permanente, tudo renasce. 2 anos após o incêndio em Oeiras, a Estrela do Norte erguia-se como uma fênix, com filiais em todas as capitais lusófonas. João, agora ícone global, palestrava na ONU sobre tech inclusiva, mas o palco verdadeiro era casa, o duplex expandido para abrigar esperança e um estúdio para Maria escrever. Sua amizade, testada por fogos e inundações emocionais, florescera em uma tapeçaria rica, conselhos noturnos, viagens impulsivas a Évora para colher azeitonas, debates sobre o próximo fado a ouvir. Uma reviravolta veio suave. Rafael propôs casamento a seu parceiro em uma gala corporativa no Casino Estoril. João e Maria, padrinhos, choraram durante votos sob lustres giratórios. Vocês nos mostraram que amor é ação, Rafael disse. A noite terminou em dança, João girando Maria como em velhos filmes, risos e quando sobre o mar. Conflito surgiu de longe, em Timor-Leste, um parceiro local enfrentava backlash religioso por adotar tech Kier. João voou para Dili, Maria seguindo dias depois. Mercados vibrantes e cheiro de café os receberam, mas reuniões tensas com clérigos conservadores testaram paciência. Fé e igualdade coexistem, João argumentou, citando santos portugueses tolerantes. Maria conectou com mulheres timorenses, compartilhando histórias de Ana para inspirar. Vitória veio devagar, um acordo para centros neutros, mas o custo emocional pesou. De volta, João colapsou em exaustão, revivendo o diagnóstico passado. Maria o levou a um retiro em Monsanto, aldeia de casas em pedras. Caminhadas silenciosas curaram, conversas sobre o legado fluindo como o rio Zezer. Quero uma família, não biológica, mas escolhida, ele confessou. Ela sorriu. Já temos, você, eu, Rafael, a sobrinha de Ana. A sobrinha, agora estagiária na empresa, trouxe frescor, uma geração sem armários, ousada em amar. Seu namoro com uma cuder de Luanda celebrou-se em um piquenique no Monsanto, família estendida reunida. Pessoal, a mãe de João anunciou divórcio, seu pai não aguentava as mudanças, mas com paz. Ele a apoiou, mediando com gentileza aprendida de Maria. Mudança dói, mas liberta, ela aconselhou. Maria enfrentou perda, sua tia faleceu, deixando a horta alentejana. Funeral em Évora foi catártico, terra vermelha em suas mãos. João voou para estar lá, segurando-a enquanto chorava. Ela nos uniu no fim, Maria disse. Herança, a horta expandida para um centro comunitário, batizado em honra de Ana. Crise corporativa final, fusão com uma rival espanhola, cheia de executivos machistas. Negociações em Madrid foram batalhas, insinuações homofóbicas voando. João e Maria contra-atacaram com dados e carisma, Maria charmando com sotaque português. Fusão selada, mas não sem custo, um executivo renunciou em protesto,
expondo preconceitos. Celebração em Sevilha, Flamengo pulsando, fortaleceu alianças. De volta, eles lançaram uma linha de produtos, apps para apoio mental em português e crioulos. Clímax emocional. João recebeu proposta de casamento, não romântica, mas simbólica, de um parceiro platônico em uma comunidade online. Declinou gentilmente: meu coração está cheio com amizades como a de Maria. Ela, ouvindo, abraçou: escolha sábia. Amor não precisa de anéis. Verão os levou a um cruzeiro pelo Tejo, jantando em barcos antigos. Sob estrelas, João refletiu: de um e-mail traiçoeiro a isso, quem diria? Maria ergueu taça. Nós diríamos. Porque acreditamos. Outono trouxe prêmios: Nobel de Paz alternativo para João, Pulitzer para Memórias de Maria. Gala em Belém, família aplaudindo. Inverno fechou o círculo, em uma ceia natalina, com todos, de Setúbal a Luanda via Zoom, João anunciou aposentadoria parcial, focando em filantropia. Maria, sua sucessora natural, aceitou. Juntos, sempre. Anos fluíram, mas o laço permaneceu, avós honorários para netos viagens a praias esquecidas. Em velhice, no duplex com vista eterna, João e Maria sentavam, mãos unidas. A vida foi trama de traições e tesouros, ele disse. Ela sorriu. E nosso amor, o fio que teceu tudo. Legado: uma Portugal mais brilhante, onde GLBT não sussurram, mas cantam fado de vitória.